A Globo News convidou dois pré-candidatos à presidência da República, que hoje estão no mesmo partido, o Ronaldo Caiado e o Eduardo Leite. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Os dois vão disputar entre eles ali, provavelmente junto com o Ratinho Júnior, quem vai ser lançado pelo PSD para poder concorrer à presidência da República. A suposta terceira via, como eles gostam de dizer. E a Globo News recebeu o Caiado e o Leite para uma entrevista. Mas olha, a tensão entre os jornalistas ali da Globo News é que é sensacional. Porque quando eles começam a meter o malho no Lula, dizendo que o Lula é um presidente completamente ultrapassado, que é um governo completamente ineficiente, pronto, tomou pânico ali a bancada da Globo News. É imperdível essa entrevista com os dois, até porque parece que ambos disputam ali um com o outro também. Então cria-se ali toda uma tensão nessa entrevista, nesse embate, debate ali. Bom, eu vou passar esse vídeo imperdível para vocês aqui, mas antes quero agradecer a você que está aqui assistindo a esse vídeo. Já deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal. Mas quero saber de vocês, de que cidade vocês estão assistindo a esse vídeo? Coloca aqui nos comentários, porque sabemos que um é governador de Goiás e o outro é governador do Rio Grande do Sul. Mas e você? É de que cidade? É de que estado? Deixa aqui nos comentários. Agora dá uma olhada nesse vídeo e vê se não é satisfatório ver o desespero da militância da Globo News. Boa tarde aos senhores. Muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Quem que tá? Muito obrigado. Nós estávamos falando justamente, comentando o que vocês comentam do lado daí, porque já tem a especulação toda da imprensa, como é que vai ser vice, como é que vai ser a coligação, como vai ser palanque regional. Eu acho que o mais importante aqui no gesto que o Caiado faz, ao se somar ao PSD, é justamente um primeiro recado de que é sobre construirmos um Brasil novo, né? Não é sobre apenas as aspirações individuais que todos nós temos. Quem está na vida pública, né, como o Caiado, que tem uma extensa jornada aqui, tendo atuado no Congresso, o governador exitoso lá no Goiás, eu que fui prefeito, sou governador, Ratinho que tem também teve mandatos parlamentares e hoje é governador eleito e reeleito. Todos nós temos as nossas aspirações individualmente, mas acima de tudo está uma aspiração como brasileiros, da gente poder dar uma contribuição ao país para superar essa polarização, conseguirmos construir um caminho melhor para a vida dos brasileiros. É sobre isso. Se eu perguntar candidato, quem responde? Nós três, os três. Se eu falar candidato, quem vira? Candidatos a candidatos nesse momento. Pré-candidatos. Pré-candidatos do PSD. Governador Caiado, como é que foi essa escolha? Porque eu comentei aqui no começo do programa que já era esperada a saída do senhor do União Brasil, mas que ninguém sabia de fato essa costura para ir para o PSD. Por que essa decisão? Como é que foi o convite com o Kassab? Quais foram as condições que o senhor colocou? Bem, boa tarde, Sadia, a todos vocês aí. Olha, vocês sabem que essa articulação ela realmente surpreendeu aí a todos, porque ela foi feita muito bem articulada. Lógico que no momento em que eu recebi o convite por parte do Kassab, ele teve também todo aquele gesto de poder fazer todos os degraus necessários para que nós chegássemos até a data de ontem. E eu quero aqui fazer um agradecimento pessoal ao Ratinho, que já foi o primeiro a estar, era já ali primitivo do PSD, que acolheu o Eduardo Leite e que também, num gesto dos dois, que me acolheram. Quer dizer, eu sou o calouro ali da turma e que nós viemos naquilo que o Eduardo aqui acaba de colocar. É um gesto de desprendimento de cada um, porque realmente aqui não está o objetivo de que, olha, eu vou ser a qualquer custo, né, uma vaga só, e nós temos aí 3 grandes pretendentes, né? E com isso, nós nos submeteremos a uma escolha. E essa escolha será respeitada por nós, e aquele que for indicado terá o apoio dos demais. É isso aí que hoje tem-se um partido que nós temos a certeza absoluta que nós teremos um candidato a presidente da República. É isso. Mas isso tem a ver com essa decisão do Flávio Bolsonaro de ser candidato e o Tarcísio está fora desse jogo presidencial?
Olha, pelo contrário, eu acho que quem vai ser o candidato, a tese interessante é que eu ainda estive com o Flávio Bolsonaro a semana passada, e nós conversávamos, e aí, por videoconferência, entrou o Rogério Marinho, e o que ficou colocado é que, numa eleição como essa, vários candidatos, como aconteceu no Chile, fez com que o segundo turno a centro-direita fosse vitoriosa. Então, essa tese de que, tendo aí um número maior de pré-candidatos ou de candidatos no primeiro turno, é o que realmente é a estratégia mais correta, mais inteligente que se tem para nós podermos enfrentar uma máquina, tá certo, demolidora do governo do PT numa eleição que todos nós conhecemos a truculência com que eles são capazes de fazer para poder ali assumir novamente ou continuar novamente no poder. Governador Eduardo Leite, Caiado, prazer falar com o senhor novamente. A pergunta é para o governador Eduardo Leite. Governador, eu acredito que esteja sendo criado nesse momento um bloco de direita democrática nesse país. Aí a minha pergunta, não está faltando o Nordeste nesse bloco, onde Lula teve ali uma vantagem que garantiu sua vitória? E a outra pergunta é o seguinte: Tarcísio está barrado dessa festa? Olha, em primeiro lugar, o PSD, né, já tinha o governador Mitidieri, do Sergipe, se incorporou ao PSD também a governadora Raquel Lira, lá do Pernambuco. O PSD tem posições importantes no Nordeste, além de governadores também, de parlamentares. E, naturalmente, o PSD vai também dialogar com outros partidos, com outras forças. O Brasil é um país de dimensões continentais e, naturalmente, uma candidatura que só tem duas posições, né, de presidente e vice-presidente, não é capaz de, pela posição regional de cada um dessas figuras, representar a imensidão do Brasil sozinho. Então é importante que haja sempre diálogo, interação com todos para ter a capacidade de traduzir os sentimentos dos diversos brasileiros. Nós somos um povo plural, diverso, né? Regiões diferentes, culturas diversificadas, raças, crenças religiosas diferentes, e tudo isso precisa estar, de alguma forma, sendo respeitado, valorizado numa candidatura. E isso vai se saber construir ao longo do tempo. Então tem um processo agora, né? Naturalmente, a vinda do governador Caiado como um pré-candidato também dentro do PSD, muito bem recebida. Tem um processo interno que tem um grau de complexidade e, ao mesmo tempo, de simplicidade. Não haverá prévias, não há nenhuma disposição do partido de fazer prévias, é pelo diálogo, pela discussão interna, o entendimento daquela candidatura que melhor consiga encontrar espaço junto aos eleitores. O governador Tarcísio tem o nosso profundo respeito, um colega governador nosso com quem trabalhamos muito bem, não apenas como governador, mas também como ministro, que foi no passado, uma trajetória que nós respeitamos muito, mas naturalmente se visualiza aí o prenúncio de que o caminho que ele terá, ele mesmo diz, né, posiciona isso, vai buscar a reeleição como governador em São Paulo, que é um caminho legítimo, né, e até compreensível por parte do governador Tarcísio. Então, o país precisa encontrar novas opções do centro para a direita, é isso que eu acredito. Muito bem-vindo, portanto, essa filiação do governador Caiado. Nós não pensamos igual em todos os assuntos. Aliás, eu sempre digo, a gente não pensa igual nem dentro de casa. Certamente nem o Caiado com a Gracinha, nem eu com o Tales concordamos em tudo dentro de casa sobre todos os assuntos. A gente tem divergências, tem diferenças, mas a gente consegue se reunir em torno de uma pauta comum, né? de um programa, de um plano, de uma visão de futuro para o Brasil, respeitando essas diferenças e construindo a partir dessas diferenças. E todos aqueles que tiverem essa mesma disposição estarão convidados a se somarem nessa grande jornada que nós pretendemos ter de empreitada. Vai ser um pouquinho mais complexo para dentro essa discussão, mas aquela candidatura que emergir vai sair muito mais fortalecida para representar um campo de uma direita reformista, democrática, com pensamento liberal, né? E ao mesmo tempo que respeite, né, as diferenças do nosso país com a sua imensidão de culturas, de crenças, de posicionamentos políticos, de características regionais. O governador Caiado é o Merval aqui do Rio. Governador Eduardo Leite, boa tarde. Eu queria saber do senhor o seguinte: até a última eleição se falava muito em terceira via. Hoje mesmo, antes desse anúncio do senhor e dessa tentativa de união do PSD, se falava em candidatos que seriam terceira via. O senhor, que já se lançou, seria uma delas. O que muda nesse contexto para a terceira via, que nunca se
realizou para agora, nesse momento. Bom, Merval, primeiro eu entendo que essa classificação em terceira via, isso aí é realmente algo que não é algo que foi criado, mas sem ter nenhuma capacidade de poder definir, até porque os candidatos que estão postos, todos eles têm chance de poder chegar ao segundo turno. Então, eu não saberia dizer a você quem vai ser terceira via. Eu acho que nós temos uma frente da centro-direita, que vai disputar essa vaga. Essa frente da centro-direita vai ser um candidato que vai sair pelo PSD, o Zema e o Flávio. Então, se tiver outro também que possa aparecer aí ou vir a disputar também nos próximos dias, ou seja. Então, essa tese de terceira via é uma tese que nós temos, é uma segmentação. Olha, aqui está a esquerda, aqui está a centro-direita. Na centro-direita você tem vários candidatos, 3 candidatos até agora já, ou se 2 candidatos e um que será indicado pelo PSD, que vão entrar nessa raia aí para poder chegar ao segundo turno. Então não tem essa rotulação de terceira via. Em segundo lugar, o que nos estimula, principalmente nós, que somos governadores, tanto estimula o Ratinho quanto o Eduardo Leite e a mim, é exatamente a transformação que nós fizemos nos nossos estados. Então, cada vez mais, Merval, eu acredito na política, certo? A política, quando ela é feita com autoridade moral, você pode saber que os resultados são impressionantes, tá certo? Eu tenho criminalidade a zero em Goiás, eu tenho educação a primeira do Brasil, eu tenho transparência pública, tem programas sociais com a emancipação das pessoas. Então, quando nós, governadores, podemos fazer isso, cada um no seu estado, o Eduardo no Rio Grande, Ratinho no Paraná, a gente mostra uma coisa só, é que esse modelo que nós praticamos no nosso estado, se ele chegar a nível da presidência da República, nós vamos dar um passo que a sociedade espera, que é aquilo que o Eduardo colocou, ou seja, o que é? É um programa para o país, um projeto de país, onde pessoas técnicas qualificadas, mais a sensibilidade política do presidente, saberá guiar para esse grande desafio que é organizar essa nação, que virou uma desordem institucional completa. É uma preguiça de governar, é uma omissão de governar, é um 8 de janeiro que não para nunca, tá certo? É uma continuidade de prometer que vai acabar com a fome, sendo que tem 40 anos que fala isso. 40 anos. Governador. Quer dizer, é um partido que prega ali uma certa descrença no trabalho. Então, quer dizer, o Brasil deseja um outro modelo, o modelo que nós implantamos nos nossos estados. É isso que o Brasil deseja. E aí, pegando... Então, eu vejo como sendo uma grande alternativa essa eleição de 2026. Olha, a disputa ali entre os 3, Ratinho Júnior, Caiado e o Eduardo Leite, vai ser sensacional, porque não vai existir terceira via, porque sabemos aí que o Lula e o Flávio Bolsonaro vão despontar nas eleições aí, e provavelmente esses 3 aí, junto até com o Zema, que seria aí uma outra via, vão aí estar disputando. O PSD vai ter que escolher entre o Ratinho Júnior, Caiado e o Leite, e sabemos que tudo isso aí vai dar uma confusão gigantesca entre eles. Bom, agora quero saber de vocês. Vocês deixaram aqui nos comentários de que cidade vocês estão assistindo esse vídeo? E aí, vocês votariam em quem? Em Caiado ou votaria no Eduardo Leite? Deixa também aqui nos comentários, porque eu quero muito saber de vocês. Bom, o vídeo fica por aqui. Qualquer novidade, estou de volta. Até a próxima e fiquem com Deus.